0 a 10, o quão urgente é o veganismo? Nada absurdo, assim, acho que... Edição aqui da 7? Feira Tá. Vegana. A minha proposta aqui é que você saia dessa mesa achando um 10. Salve bicho, aqui é mais um bicho. Eu fui na Feira Vegana de Floripa, que ocorre lá no Hostel Manjericão. É muito massa esse evento, cara, rola muita coisa, tem vários feirantes com muita comida boa, cara, sério, muito bom mesmo, tem salgado, tem doce, tem tudo que tu imaginar. Eu vou deixar aí o @ da feira pra você conhecer todos os feirantes que colaram nessa edição, mas também dá pra ver das outras edições quais feirantes colaram, e aí você pode dar uma olhada aí nos produtos. Cara, tem de tudo, velho, não é só comida não, tem acessório, tem roupas. Essa aqui, por exemplo, a Vegana do Bem, que é muito massa, camisa pra ativista, cara, com umas mensagens muito impactantes, recomendo demais. E tem uma série de outras coisas lá, desde incenso até cosméticos e sabonetes e várias coisas muito massa. Tem muita coisa mesmo, vale a pena dar um check. A convite do Bruno, dono do hostel, eu fui com uma mesa para falar sobre veganismo, explicar a importância e a urgência do movimento. Eu tenho que agradecer imensamente a Mayara, que colou comigo, me deu um suporte, a gente conversou com muita gente, nem todo mundo a gente gravou, e nem todas as gravações ficaram boas, porque a gente estava perto do som ao vivo, então o áudio não ficou aquelas coisas, como vocês vão ver aí no vídeo, mas a próxima será melhor, eu prometo. A gente ficou lá o dia inteirinho, até de noite, e foi muito massa, uma ação muito impactante, então confere aí. Aqui a gente não tá vendendo nada a não ser uma ideia, só vendendo ideia mesmo, tá ligado? Tu conhece veganismo? Pouco. Minha filha ainda começou, mas ela não deu oportunidade não. O que tu sabe sobre veganismo? Alimentação. Alimentação. Só. Bom, a alimentação de fato é uma parte que compreende o veganismo, né? Mas o veganismo é uma postura de respeito amplo aos animais. Então, independente se é alimentação, mas a gente está falando de vestuário, de cosméticos, de entretenimento, tudo aquilo que vá colocar um ser, né, um animal, num estado de sofrimento ou de exploração, o vegano se abstém, entendeu? É uma questão de realmente respeitar esses seres, independente de qual Eu seja. tenho um sobrinho que é vegano, você falando agora eu lembrei desse conceito. Legal, e hoje você considera assim, de 0 a 10, o quão urgente é o veganismo? Nada absurdo, assim, acho que normal. De 0 a 10, você acha que é 0 a urgência disso, ou não? Eu digo, o quão urgente é a gente aderir a esse estilo de vida? Segunda edição aqui da 7? Feira Tá. Vegana. A minha proposta aqui é que você saia dessa mesa achando um 10. Beleza? Vamos embarcar nessa comigo? Vamos lá. Começando falando sobre os animais, sobre a parte ética, né? Você acredita que os animais eles sofrem, que eles são... certo? E você acha que eles merecem direitos? Tipo, na lei? Que direitos você diria que eles merecem? E promovendo E viver, de se alegrar assim. Que são Liberdade, vida, né? Você acha que esses direitos eles são cumpridos em lugares como abatedouros ou criação? Não, certo? Eu tenho coragem de ver. Total. Tu não tem coragem de fazer você mesmo, né? De matar um... Nem de ver, né? Total. Triste, E é isso que é muito louco, porque por conta da desconexão que a gente consegue pagar para que outras pessoas façam isso pela gente. E coloca os animais em situações deploráveis e no final das contas tiram a vida deles, né, muito prematuramente, né? Então, começando pela parte ética já é tipo uma coisa trágica, assim, trágica mesmo, assim, né? A gente tá falando aí de coisas pesadas, tipo escravidão mesmo, porque esses animais eles vivem numa situação de escravidão. Se eles não são escravos, eles são o quê? Livres? Jamais. Então, a gente fala também, quando a gente fala de número mesmo, da quantidade de morte, a gente pode até associar um massacre mesmo, assim, como um massacre, cara. Peixes aqui a gente entra na casa de trilhões, né? No mundo inteiro são 80 bilhões de animais terrestres, só de terrestres, abatidos por ano. E só por ano a gente tem mais mortes do que todas as nossas guerras humanas, todas as guerras, todas as mortes que tiverem guerras, não dá o que a gente mata de animais por ano. Então é um extremo sofrimento, é uma tragédia, é um holocausto, a gente pode dizer assim. Então na parte do quesito ético, é uma coisa hedionda. Acompanha? Tá certo? Show. Passando agora para um outro aspecto muito importante do veganismo, que é a parte... Só em relação ao que você colocou, porque assim, culturalmente as pessoas se negam a enxergar isso, né? Não conseguem enxergar porque isso não é falado. Sim. Propositalmente escondido, é propositalmente escondido pelas indústrias, pela mídia, para que a gente continue consumindo. Aí as pessoas... Então, tipo, é uma coisa que se a gente pergunta para as pessoas, assim,
qual que é a prática padrão de um abate de um porco, ou de uma vaca, a maioria das pessoas não sabe. Com que idade elas vivem, com que idade que elas são abatidas? Não sabem. Então tudo isso é propositalmente escondido para que a gente tenha uma falsa sensação de que esses animais eles são bem cuidados, eles são bem tratados, né? Tanto que as pessoas, por uma questão de consciência, elas preferem aquela embalagem que diz da vaquinha feliz, ovos de galinha feliz, porque isso dá uma sensação de que, tipo, tá, esse animal ele não tá em más condições. Mas isso é bem longe da verdade. A verdade é que todos os animais eles são explorados, torturados e mortos de maneiras horríveis. E que a maioria dos consumidores não teriam coragem de fazer. Mas elas acabam invariavelmente pagando para que isso seja feito. Show? Até aí alguma dúvida? Show. Partindo agora para a parte de saúde, né? A gente tem os dois lados, tanto a parte individual quanto pública. Toda a parte individual a gente já tem dados suficientes mostrando a ligação do consumo de carne e derivados com várias outras doenças, como câncer, diabetes tipo 2, né? E doenças coronárias. Então, essas três são as maiores causas de morte hoje no mundo. E são justamente a carne e derivados que causam essas doenças, né? Tem um risco muito grande de você desenvolver essas doenças no consumo desses itens, né? É uma coisa bastante... Hoje já está mais disseminada, né? Então, a OMS já classificou a carne vermelha e processada como cancerígenas, né? Então, hoje, por exemplo... Carne processada? Carne matada, carne... essa carne embutida aí que a gente vê, presunto, esse tipo de carne, assim, elas passam por um processamento que aí adiciona um monte de químico, uma parte de baboseira aí, que ela é muito pior, assim. Essa carne que vende em embalagem assim, já ouvi falar também, que é bem vermelhinha, aquela picanha avermelhada. Elas são processadas, Então a carne vermelha processadas no sentido de saúde são as piores, assim, né? Tanto que é a primeira que muita gente corta porque sabe que é muito ruim, né? Então, assim, mais consumida, né? E eu considero, na verdade, que até é criminoso o que essas empresas fazem, porque, por exemplo, por uma questão legal, o tabaco, a nicotina, quando ela é vendida, ela mostra lá no rótulo de que esse produto causa câncer. Isso acontece nas carnes. Isso é um crime, ao meu ver, é um crime. Deveria informar o consumidor, o cliente, de que esse produto é passível de te dar câncer. Então começa por aí. Mas o que me deixa mais estarrecido é a parte de saúde pública, né? Que são o surgimento de novas pandemias. Então a gente tem as zoonoses, né? Que são as doenças que são transmitidas de animais para seres humanos. E as criações de animais, elas são ótimas zoonoses, né? Elas são a receita perfeita para a criação de novas pandemias. Tanto é que todas as pandemias, se a gente olhar o histórico, elas vêm de origem animal. A doença da vaca louca, a doença, né, a gripe suína, a gripe aviária, o Covid, o SARS, todos esses vieram de animais e do modo de produção que a gente confina esses seres. Então a gente confina eles em monte, eles passam doenças um para o outro, a gente tem a interação de seres humanos que cuidam, que vão lá e estão fazendo toda a manutenção desse lugar. Então isso para dar uma doença é muito fácil, entendeu? E as expectativas é de que nos próximos 5 anos ocorra uma nova pandemia de novo. E aliás, surtos acontece direto. No Reino Unido acabou de acontecer um. Eles têm que, quando acontece um surto desse, por exemplo, de gripe aviária, que foi o caso lá, eles têm que abater milhões. Nesse caso, foram 2 milhões de galinhas mortas de uma vez. Isso é trágico para além dessas vidas ceifadas, é trágico também para o meio ambiente, porque imagina, são 2 milhões de uma vez que você tem que ou enterrar, e aí isso tem toda uma contaminação do solo, do lençol freático, ou queimar, e tem toda a poluição dos gases de efeito estufa. Então, é péssimo, né? É tipo, só vai escalando a quantidade do problema, né? E aí, para além dessas pandemias, a gente tem as superbactérias, que esses animais eles são alimentados com antibióticos, né? Pra você ter uma noção, 60% dos antibióticos produzidos no mundo, 60% é para consumo animal. Então a gente, de forma preventiva, alimenta eles com os antibióticos para que eles não morram das infecções que eles inevitavelmente eles pegam nesses lugares. Porque imagina, é um lugar muito estressante. Os animais eles se machucam entre si. Eles se machucam batendo nas coisas, praticando canibalismo. Cara, é um horror. Então, dá muita vazão eles têm infecções. E aí, para isso, eles vão lá e dão antibióticos. E aí, esses antibióticos, eles previnem que eles morram. E aí, o que acontece? O dono ele não perde o lucro. Ele não perde o produto dele, né? Já estão mutando no nível de que daqui a pouco a gente não vai ter antibiótico que vai vencer essas bactérias. Aí acabou, cara. Contaminou a gente, uma bactéria dessa, não vai ter vacina, não
vai ter antibiótico, não vai ter máscara, álcool em gel que vai prevenir a gente de... Suscetível, assim... É uma bomba relógio, assim. Porque já tem casos mesmo de gente que morreu de infecção bacteriana que demorou para encontrar o antibiótico para combater. Foi esse caso do meu amigo. E é péssimo. E aí fora isso, assim, se a pessoa não morre, ela fica com várias sequelas, né? São diferentes sequelas que podem acontecer. Então, assim... Se ouve falar, mas você igual como pandemia, né? Se ouve falar disso um dia, se falava muito disso. Falava muito não, né? Se ouvia falar, né? Eu não acreditava, assim. É que o que é muito louco, assim, o que me deixou muito de cara nessa pandemia agora, eu acho que foi a falta de falar sobre isso, né? Porque muita gente... Momento, né? Durante a pandemia ali do Covid, muita gente falou de como a gente combate uma pandemia quando ela tá acontecendo, né? O álcool em gel, a máscara, se isolar, esse tipo de coisa, mas ninguém falou sobre como evitar, sobre como a gente para de gerar pandemias. E aí quando eu fui pesquisar e eu vi que isso, e eu já era vegano na época, eu vi que era também a criação de animais, e eu fiquei ainda mais, me cresceu ainda mais o sentido de urgência, falar, cara, isso daqui tá acabando com a nossa vida, com a vida de muitos seres, então a gente tem que combater isso quanto antes, né? Então, assim, isso foi falando da parte ética e da parte de saúde, né? E a gente entra na parte ambiental, que eu acho que essa é a mais escancarada, assim, né? Bom, comparando ali a parte, assim, de, por exemplo, gases de efeito estufa, né? Se a gente pegar todo o meio de transporte, todos, navio, automobilístico, avião, toda a emissão de gás de efeito estufa de todo o meio de transporte dá só 13% de toda a emissão que a gente tem na nossa terra hoje em dia. Só que se a gente pegar da agropecuária, do agronegócio, exclusivamente, ela é 51%. É uma quantidade imensa, porque não é só gás carbônico, mas a gente está falando também de gás metano, que ele é muito mais nocivo do que o gás carbônico, entendeu? Então é muito nocivo para a nossa atmosfera. Daí a gente fala, por exemplo, de poluição, né? Porque esses seres, eles produzem excremento pra caramba. Se a gente compara com o ser humano em média, uma cabeça de gado, ela produz 130 vezes mais. Então se a gente já tem um problema de saneamento só com os seres humanos, imagina o problema de saneamento desses seres. E isso é jogado direto em oceano, é jogado direto na terra e polui a terra. Então, assim, terrível. E a parte ali de desmatamento é incontestável. Cara, desmatamento, quando a gente compara, se a gente plantasse o direto para nós consumirmos, ao invés de consumir para animais, depois consumir os animais, a gente reduzisse em 75% a utilização de terras agrícolas. 75%, imagina. A gente ia diminuir muito o que a gente usa, poder preservar, de repente até, retomar de volta algumas florestas que a gente perdeu, sabe? Só da gente fazer essa simples mudança no nosso prato, sabe? E aí isso vai para várias coisas, né? Então a gente fala aí de utilização de recursos, né? Como água, a gente tem escassez de água, a gente tem os oceanos em crise, com todo, né? O problema que a gente tem com a pesca industrial, que está acabando com os corais, que está acabando com a vida marinha. E, cara, não é exagero, mas a gente está correndo o risco de ter uma sexta extinção em massa, tá ligado? Porque o agronegócio, ele é a principal causa da perda de biodiversidade, né? Por conta do desmatamento, da poluição, de todos esses problemas. Então, a gente está perdendo muita biodiversidade e isso é péssimo para a manutenção do equilíbrio do ecossistema. Aí, uma vez que a gente rompe isso, a gente só vai perdendo cada vez mais e mais espécies, até que a gente vai sendo inevitavelmente engolido junto e ter uma extinção em massa. Por isso que é tão urgente e necessário. Por um motivo assim, né? Como aquele que você mostrou da bactéria, e as coisas, elas meio que vão que nem um... Desse, né? Que as coisas estão se transformando, o mundo todo... É um efeito meio cascata, assim, um efeito dominó, na verdade, né? É uma coisa que vai esbarrando na outra e vai tendo consequências na outras, né? Essas catástrofes que acontecem também, terremoto... Crise climática, é total efeito hoje desse modo de produção, né? E a gente vai até, quando a gente tá falando do sentido ético, né? Eu acho legal até ver esse efeito cascata no sentido de ética mesmo, né? Você já ouviu falar o termo especismo? Não. Especismo... Eu conheço, você falou de ética, né? Tinha um professor bem velhinho, na faculdade. Quando é garoto, você tem muita noção, não percebe muita coisa. O que é ético pra você, pode não ser pra mim. Mais ou menos. É porque a moral tem a moral e a ética, né? O que é moral pra mim pode não ser moral pra ti. A ética é um acordo de morais. Então a gente acorda numa ética e fala assim, essa minha moral é diferente da sua. Mas a gente vive em sociedade, então a gente tem que respeitar esse código de conduta ética. Entendeu? Então assim, se a gente estabelece de que não é ético a gente
discriminar uma pessoa porque por causa da cor dela, então a gente, sei lá, você pode ter a sua moral de que tipo, cara, eu não gosto de tal etnia. Pode ser uma moral duvidosa, eu diria no mínimo, mas no sentido ético você tem que respeitar. Se você quer viver em uma sociedade organizada, cara, se você cometer qualquer ato que seja racista, por exemplo, cara, cadeia, você vai ter sua punição dentro da ética, a gente tem que, né, zelar por isso. Então o especismo, né, ele é justamente a discriminação baseada na espécie. Então assim como o racismo é uma discriminação baseada na raça, o especismo é essa discriminação baseada na espécie, que é quando a gente pega e fala assim, isso, especismo. Então, quando a gente pega, por exemplo, um cachorro e um gato, e a gente tem na lei leis de proteção para esses animais, mas a gente não tem na lei leis de proteção para porcos, vacas e galinhas, a gente vê aí o especismo, que a gente protege cachorros e gatos, mas outros animais a gente coloca eles numa situação deplorável e mata eles literalmente, entendeu? Aos bilhões, aos trilhões. E, ao meu ver, né, e ao ver do veganismo, o especismo ele é a raiz de toda forma de discriminação. Se a gente fosse ensinado desde pequeno a não discriminar um outro ser, independente se ele tem asa, se ele tem patas, se ele tem pena, se ele tem escama, o que for, tão pouco a gente ia discriminar um outro ser por coisas idiotas como classe, cor, gênero, o que for, entendeu? Então, nesse sentido, né, como eu estou dizendo, de efeito cascata, se a gente tem uma postura de respeitar os animais, independente da espécie que ele for, a gente vai ter um respeito também de todas as outras pessoas com quem a gente convive nessa terra. Eu pratico ciclismo. Ah, legal. No veganismo, né? Você tem vantagem, né, em relação... Claro, na parte de saúde é como a gente está dizendo, né? A gente tem vários benefícios. Mas ótimo. Então, e aí, assim, a partir do momento que a gente tem informação, né, como grandes instituições que já declararam que a alimentação baseada em vegetais, zero origem animal, ela é nutricionalmente adequada, ela é saudável e tudo mais, a partir do momento que a gente tem essa informação, se torna uma crueldade matar um ser senciente, porque você não tem uma justificativa plausível, né? Porque prazer não é uma boa justificativa. Jamais. Ah, porque eu gosto da carne. Cara, prazer não é uma justificativa para prejudicar ninguém. Nunca. Cultura também não, porque tem uma parte de cultura que pratica uma coisa, um monte de coisa horrível e que não é justificável, né? A gente fala de conveniência ou hábito mesmo, não são justificativas plausíveis para a gente continuar em massa torturando e matando esses seres, sabe? Resumindo, como uma justificativa, né? Não há justificativa, exato. Sei que você fecha os olhos mesmo. Exatamente. Parabéns, Pedro. Obrigado, mano. E agora, de 0 a 10, com o jeito você acha que é 10? Massa. Então, show. Não, assim, saindo daqui sem toda... Que da hora, irmão. Qual que é o seu nome? Marcos. Mano, prazerzão. Obrigado pelo papo, obrigado pela essa escutativa, viu? Legal, bacana, cara. Valeu demais. Viu? Faz diferença. Obrigado, mano. Obrigado mesmo. De coração. Um abraço.